Boa noite, eu sou Rebeca. Estamos aqui para apresentar o PAP, Projeto de Ação Profissional da Universidade Metodista de São Paulo, modalidade à distância, do curso de Gestão de Recursos Humanos. O polo é Imperatriz. O nosso trabalho, o trabalho desse período, ele tem por título Procedimentos adotados para superação em momentos de crise econômica no Mateus Eletrônico. Os participantes do nosso trabalho são Daiane Pereira, Lainara Silva, Maria das Dores, Marli Cordeiro, Nayara Ferreira, Patrícia Rodrigues e Rebeca Muniz. O tema do nosso trabalho tem por finalidade responder a seguinte pergunta: como a estrutura organizacional, o modelo de liderança e a cultura organizacional da empresa estudada podem influenciar na superação de crises econômicas e que técnicas são utilizadas pela empresa? O nosso trabalho está estruturado da seguinte maneira: o primeiro capítulo, a revisão bibliográfica; o segundo capítulo, a metodologia; o terceiro capítulo, o resultado e discussão dos dados e, por fim, a conclusão. Olá, boa noite. Meu nome é Patrícia. Eu vou falar a respeito da estrutura organizacional e sobre liderança. Estrutura organizacional é a forma pela qual as atividades desenvolvidas pela organização são divididas, organizadas e coordenadas. No enfoque amplo, inclui a descrição dos aspectos físicos, exemplo, instalações, humanos, financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos. Liderança. A liderança faz parte dos processos organizacionais. O líder tem um papel fundamental no processo de satisfação da sua equipe. As pessoas que atuam no papel de liderança precisam desenvolver as competências de relacionamentos interpessoais. A liderança é a habilidade de influenciar pessoas para o alcance dos objetivos. As relações interpessoais são fundamentais no ambiente de trabalho. Há três tipos de liderança. Quais são elas? A liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. Exemplo de cada uma. A liderança autocrática é uma liderança que estabelece as diretrizes. A liderança democrática traça as diretrizes, conduz e orienta o grupo. E a liderança liberal possui sua participação mínima. Boa noite, eu me chamo Daiane e eu irei falar para vocês sobre cultura organizacional. Cada organização ela possui a sua própria maneira de agir. Para executar seus procedimentos, as empresas elas utilizam métodos por elas consagrados. Levando em consideração, cultura organizacional ela é a identidade da empresa. Organização se refere a um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma mesma organização, que a diferencia das demais. Significa dizer, então, que cultura organizacional está relacionada à maneira como as instituições realizam seus negócios. Vale ressaltar os padrões de comportamento dentro das organizações, que podem variar de fatores que tornam fraca a cultura organizacional, como, por exemplo, a terceirização de pessoal, poucos membros e pouca convivência dos participantes da empresa. Onde estão inseridas tais elementos influenciam o desenvolvimento de uma dada organização. Irei citar também as tendências econômicas e técnicas de análise mercadológica. Para que as organizações elas sobrevivam, os gestores eles precisam conhecer o meio em que as empresas estão inseridas. Existem vários fatores que podem influenciar diretamente o desempenho das empresas. Esses fazem parte do ambiente interno ou externo. Conhecendo melhor os dois ambientes, os gestores eles podem tomar melhores decisões. O ambiente externo ele pode contribuir positiva ou negativamente para as organizações. No ambiente externo, as organizações recebem influência econômica, social, demográfica e tecnológica. Dentre essas técnicas, é fundamental citar a matriz SWOT. O que significa dizer SWOT? É um procedimento que pode contribuir positivamente com as organizações para avaliar estrategicamente suas vantagens e desvantagens. Assim, compreende que o método SWOT foi elaborado para auxiliar as organizações a detectar os resultados alcançados. Além dessa técnica,
faz-se necessário também mencionar a importância que foi a técnica Canvas, que possui metas definidas e, além de estimular um plano de ação, inclui todos os elementos que fazem parte do contexto. Quanto mais informações serem analisadas e aprimoradas no transcorrer do processo, aumenta a probabilidade de a empresa permanecer no mercado de modo ativo. Então, dessa forma, pode assegurar-se que as tendências econômicas de técnicas de análise mercadológica, quando adotada a área interna e externa da organização, está vinculada à observação. A metodologia do nosso trabalho, ela utilizou o tipo de pesquisa utilizado é o estudo de caso. O estudo de caso é uma pesquisa empírica baseada em fatos reais, em situações reais. Para a realização de uma pesquisa através do estudo de caso, é necessário partir de um ponto específico, que significa a existência e a localização de um problema que dará início aos questionamentos. Além das atribuições que o investigador ele deve possuir, ele também precisa de embasamento teórico. A teoria é necessária para orientar a investigação, tanto em termos da coleta de dados como da análise. A coleta de dados foi feita em cima de uma pesquisa documental na empresa Mateus Eletrônico. Utilizou-se de entrevista semi-estruturada com a gerente Márcia, do Departamento de Assistência Técnica para a coleta de dados da pesquisa. Foi utilizado também um banco de questões para enfatizar aspectos da estrutura organizacional. Análise dos dados. Para que fosse feita a análise dos dados, foram feitas comparações entre a pesquisa realizada na empresa e também com os teóricos estudados, pesquisados durante todo o trabalho. A caracterização da empresa. A Mateus Eletrônica Limitada é uma empresa que atua na cidade de Imperatriz desde o ano de 2007 e essa organização foi criada pelo Grupo Mateus, que atua na região do estado do Maranhão e também em outros estados vizinhos. O ramo de atividade exercida é o de reparo e manutenção de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos. O resultado é a discussão do nosso trabalho. A Mateus Eletrônica, localizada na cidade de Imperatriz, é uma empresa de médio porte responsável por reparo e manutenção de eletrodomésticos. Conta com um número de 21 colaboradores no departamento da Mateus Eletrônica. A empresa foi criada dentro do Grupo Mateus em dezembro de 2007 para atender a demanda de clientes que adquirem aparelhos eletrônicos no grupo quando os mesmos apresentam defeitos, dentro do prazo de garantia, que varia de 3 a 24 meses. A marca Mateus teve a sua expansão no Maranhão em setembro do ano 2000. O Grupo Mateus inaugurou a sua primeira loja em Imperatriz, cidade que ocupa a posição de segundo maior centro econômico populacional do estado do Maranhão. O Grupo Mateus possui aproximadamente 20 mil colaboradores. No entanto, o departamento da empresa, como já mencionado, conta com 21 colaboradores e está estruturada da seguinte maneira: uma diretoria, uma supervisão, uma gerência, 3 pessoas no setor administrativo, 3 técnicos e 2 auxiliares. O modelo de liderança e a cultura da empresa. No departamento da empresa pesquisada existem 3 líderes, um diretor, um supervisor e um gerente. Estes ocupam a parte mais alta da pirâmide hierárquica que compõe o organograma da empresa. O processo de comunicação ocorre perfeitamente por reuniões mensais com direção, supervisão e gerência para a apresentação de resultados. Os pontos fortes percebidos pela empresa são o empenho, a dedicação na análise dos problemas para que sejam resolvidos em tempo ágil, evitando atrasos. E, por outro lado, às vezes existem alguns pequenos conflitos por divergência de opiniões, sendo estes considerados como o único ponto fraco. Boa noite, me chamo Maria das Dores e vou apresentar a influência econômica sobre a organização em cenário de crise.
No departamento da empresa, o serviço principal é justamente o reparo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos com defeitos, respeitando o prazo de garantia do fabricante, oferecendo a recuperação dos mesmos, deixando-os prontos para o uso. Estratégias de marketing são fundamentais para a sobrevivência, inclusive para o sucesso em tempos de crise. Kotler 2014 propõe que o marketing pode satisfazer os desejos e as necessidades de um determinado público, criando expectativas, melhorando experiências, realizando trocas e entregando valor para o cliente. Portanto, no cenário de crise atual, o que se pretende como meio de superação é abrir parcerias com novos fabricantes, além de planejar atendimento de produtos já fora de garantia para a melhoria da receita. Aplicar práticas como a economia nos consumos de energia, água, papel, telefone e segurança, dentre outras formas de evitar desperdícios, estão o ajuste no quadro de colaboradores, a melhoria no atendimento e serviços. Assim sendo, caso haja perca de serviço, mantém-se a lucratividade da empresa com os processos de economia. É de fundamental importância a conscientização e participação de todos. A empresa envolve todos. A empresa se organiza de forma onde participam com ideias e práticas econômicas e evolutivas. A empresa, inclusive, investe também em cursos e treinamentos voltados para o tema envolvendo todos. Vou falar também sobre o uso de técnicas de análise mercadológica como estratégia de envolvimento das pessoas para a superação da crise. A organização pesquisada tem total ciência de quais são suas forças e também suas fraquezas. Como estudado, o ambiente externo possui forças não controláveis. É necessário que estejam atentos e, segundo a entrevistada, afirma que sim. Todos que compõem a empresa estão atentos ao cenário nacional e mundial, principalmente quanto às mudanças econômicas. Quanto à concorrência, a entrevistada Márcia Regina apresenta o ponto forte, que é a venda de peças e serviços particulares, ou seja, não atendem apenas produtos em garantia. Por outro lado, os pontos fracos apresentados são a falta de mão de obra qualificada e atendimento de qualidade despertado pela concorrência. Sobre as técnicas de análise de mercado, em entrevista foi observado que o departamento pesquisado não utiliza de técnicas como, por exemplo, a matriz SWOT, que é detectada forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como propõe Goldsmith 2004. Dentre as técnicas, é fundamental criar a matriz SWOT, é de origem americana, e as iniciais das palavras SWOT significam, em português, forças, fraquezas e oportunidades e ameaças. A técnica, quando utilizada, pode melhorar o desempenho das organizações. No entanto, a empresa investe bastante em treinamento, inovação e curso de aperfeiçoamento aos seus colaboradores. Vou apresentar também a conclusão do nosso trabalho. A escolha para a nossa pesquisa definiu um dos departamentos da empresa Grupo Mateus, denominado Mateus Eletrônica. A empresa desperta grande curiosidade pelo seu crescimento, estrutura e, acima de tudo, pela ideologia do senhor Wilson Mateus, proprietário da mesma, onde diz: "Eu não acredito em crise, e sim na força do trabalho." Assim, procurou-se saber como a estrutura organizacional, o modelo de liderança e a cultura organizacional da empresa podem influenciar na superação de crises econômicas e que técnicas podem ser utilizadas pela mesma. O estudo aponta que a estrutura da empresa justifica a fala do seu presidente, pois nos aspectos físicos, humanos, financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos, as mesmas se adaptam adequadamente às mudanças. A comunicação entre líderes e liderados é aberta e participativa, o que torna o ambiente de trabalho harmonioso. Apesar de todos os desgastes do dia a dia, possui uma liderança democrática. A gestora Márcia Regina afirma que é importante a participação de todos na elaboração de planos e projetos diários, pois assim todos se sentem responsáveis pelo resultado, sejam positivos ou negativos. Com isso, todos os 21 colaboradores do departamento
são bem engajados e sentem-se diariamente influenciados a buscar resultados cada vez melhores. Não parou não, tá gravando, não tá não. Tá gravando. Tá gravando. Sobre a cultura organizacional, é visível no departamento com os colaboradores, fornecedores e clientes. Os valores da empresa trazem compromisso com os clientes e fornecedores em respeito aos colaboradores. A mesma busca valorizar o que o ser humano tem de mais importante, a dignidade no trabalho. A empresa preocupa-se também com a diversidade de cada região e com a preservação do meio ambiente, favorecendo o crescimento responsável. Passou. Boa noite, então. Muito obrigada. Essa foi a nossa apresentação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente quer muito.